Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, o nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Melo, eu sou especialista em investimentos, meu Instagram é grmelo007, segue lá e vamos fazer o nosso giro semanal de notícias, falar de coisas muito boas, falar de um novo momento que está surgindo para o mundo dos investimentos e quais as repercussões disso, né? Onde a gente enxerga oportunidades, aonde o investidor pode ficar de olho para de repente achar alguma oportunidade interessante. Para começar, então, falar do novo paradigma. Será que cruzamos o cabo da Boa Esperança, pessoal? Será que agora a coisa vai? O que aconteceu? Nós, como eu falei no último episódio, né, a gente teve o rompimento daquele triângulo, o triângulo que estava formado no gráfico da Bolsa, e foi um rompimento para cima. E agora a Bolsa continuou subindo. Tudo bem que o volume não foi aquele volume supersônico, mas foi um volume interessante. E o topo histórico, 125 mil pontos, está logo ali. Então, a gente rompendo esse topo, isso pode desencadear uma onda de otimismo muito grande, pessoal. Tudo bem que boa parte dos nossos investidores da nossa bolsa são estrangeiros, não são ainda os brasileiros em si. Mas o fato da bolsa estar batendo recorde, estar subindo e estar rumando ao seu recorde, isso é muito positivo. Isso sinaliza que a gente pode realmente estar diante de um cenário onde as coisas vão melhorar de uma forma muito disseminada. Porque a bolsa nada mais é do que um reflexo da nossa economia. Então, se a bolsa está subindo e se ela está antecipando essa visão de um otimismo, isso significa que na economia real, ali logo à frente, a gente pode esperar coisas muito positivas. Então, o que a gente tem de sinais desse novo momento, ou talvez vamos chamar assim de novo paradigma? Então a gente tem a bolsa em alta, com uma alta forte, recuperando muito do que aconteceu já do Covid, né? Superando ali totalmente o processo de queda do Covid. Nós temos dados econômicos vindo melhores que a expectativa, o índice da atividade de serviço, do setor de serviços, já superando os níveis pré-pandemia. Isso é muito positivo, isso é muito importante. Basta lembrar que mais de 70% da economia brasileira é em cima de serviços, então é um pedaço muito importante da nossa economia. A questão das vacinas, né? Como a gente vem sempre monitorando, e é extremamente importante monitorar, as vacinas são a chave do desbloqueio da nossa economia. E várias pesquisas, dentre elas a da própria XP, apontam que entre setembro e outubro nós podemos ter algo como 60% ou 70% de toda a população adulta já vacinada. Algo como 135 milhões de pessoas até outubro estando vacinadas. Isso certamente aliviaria todo o processo hospitalar, né, do consumo de UTIs, enfim, de materiais médicos, a questão do consumo também na verdade não é nem consumo, mas a questão da incerteza, né? Se a gente tem uma população totalmente vacinada, ou boa parte dela, né, vacinada, isso tira a incerteza do futuro em relação a lockdowns, em relação a fechamento econômico, a diminuição da atividade econômica dada a pandemia. Então isso vai ser extremamente positivo e pode desencadear uma grande onda de otimismo, né? Uma onda violenta de otimismo que carregue, né, que contagie todo mundo, e isso é um sinal de bull market. O que é um bull market? É um mercado de alta, né? Um mercado do touro, como a gente fala. A gente já falou dos animais aqui da bolsa, né? Das figuras mitológicas que representam os momentos da bolsa. Então, a gente está saindo de um momento do urso, né? Um momento bearish, para um momento do touro, um momento bullish, né? Um momento onde a gente vê uma perspectiva de valorização importante nos ativos e de crescimento econômico, de crescimento da riqueza e talvez até de retomada do desemprego. Essa que é a última variável econômica em todo o processo de crise, é a última variável econômica a responder, a retomar crescimento, né? O desemprego. Então, isso é um dado importante. É importante também destacar que a mídia tradicional não tem noticiado isso, né? Não tem noticiado isso, pelo menos com o destaque que merece. A gente está ainda vendo a mídia tradicional muito focada em dar as notícias da pandemia e sempre olhando pelo viés negativo, né? A gente vê notícias como assim, as UTIs ainda estão cheias, em vez de as UTIs melhoraram, diminuíram a ocupação, né? Então, claro que é importante, né, não minimizar a gravidade do momento, mas ao mesmo tempo a mídia não vem trazendo nenhuma sombra de otimismo, de esperança, e isso contrasta com esses dados econômicos que a gente vem observando. Então é importante destacar isso, né? Eu ouvi uma frase de um colega de uma gestora, e eu acho que é importante também colocar aqui. Ele falou o seguinte: é muito importante você estar bem informado para ler jornal.
né? Olha que interessante, para você ler jornal você tem que estar muito bem informado. E isso é super importante, porque, querendo ou não, todos os veículos, né, toda a mídia, ela acaba tendo um viés, e se a gente não se consegue ultrapassar essa questão desse viés, a gente não consegue talvez ver toda a manchete, toda a notícia, né? Então, importante buscar várias fontes de informação, fontes que você confie, fontes fidedignas, para não ficar com apenas um único viés, que a gente chama de falar com a sua própria bolha, né? É importante ver o que o mundo no geral está enxergando. E nesse momento, pessoal, o fato é que estamos enxergando uma ponta de otimismo, uma luz no fim do túnel desse processo econômico tão complicado, do processo tão doloroso da pandemia, das mortes. O número de mortes ainda está alto, o número de internações ainda está alto, o número de casos ainda está alto, mas pelo menos a gente está vendo, mesmo que muito de levinho, um processo de estabilização nesses números, né? Então, ainda está alto, mas não está ainda explodindo mais, né, de crescimento. Está num processo de topo, como se fosse uma ação, né, se a gente fosse fazer essa comparação. Um processo onde os números estão começando a mostrar uma estagnação e querendo mostrar uma tendência de queda. Então, é importante perceber isso e como isso vai afetar o mundo dos investimentos. Bom, pessoal, como a gente falou, estamos com recordes à vista, né? O Ibovespa querendo ali segurar o nível de 120 mil pontos e buscando o topo, né? O famoso ataque ao topo, no nível de 125 mil. As casas de pesquisa econômica já colocam números como 130, 135, algumas até 140 mil pontos para a expectativa da pontuação do Ibovespa para o fim do ano. Isso é super positivo. Isso vem em cima dessa onda de otimismo com os números da economia real, né? Que é como a gente falou, o índice de serviços, né? Aumento da atividade, a agricultura vindo muito forte, né? A gente vai falar sobre isso, inclusive, no Show Me the Money de hoje. Então, a gente tem também, pessoal, algo extremamente positivo para a nossa economia em particular, que é uma perspectiva de um novo super ciclo de commodities. Lembra de 2004, 2005? Nessa época o pessoal brincava, né? Que tinha um ditado que era assim: você podia comprar um alface pegando fogo na bolsa que ele valorizava, né? Foi um momento em que a liquidez era irrestrita, era uma liquidez muito grande. Foi o prelúdio da crise do subprime, onde tinha muito dinheiro fácil, as pessoas lá nos Estados Unidos usavam suas casas, né, seus imóveis, para fazer hipotecas e tomar empréstimos em cima desses imóveis, e com isso houve uma inundação de dinheiro no mercado. Então as ações subiram de forma muito agressiva e principalmente as commodities se beneficiaram muito nesse momento, né? Foi um grande super ciclo ali entre 2003 e 2004 até 2007 e 2008, as commodities todas se valorizaram muito. Então nós estamos no momento onde esse excesso de estímulos econômicos por toda a parte do planeta, Japão, Europa, China, Estados Unidos, né? Então, para todos os lados, as economias estão sendo estimuladas, mesmo com os sinais de retomada econômica já cada vez mais claros, o pessoal continua com o pé no acelerador, continua mandando estímulos. Então, não é à toa que a gente viu a China demonstrando agora um crescimento do PIB na faixa de 18% no trimestre. Isso, claro, comparado com uma base fraca, que foi o trimestre da pandemia, né? Mas, querendo ou não, é um número avassalador, se você considerar que é a segunda maior economia do mundo, né? Então, a China com um número muito forte no crescimento do PIB, o crescimento da economia americana previsto para algo como 6,5% para esse ano. Em muitos e muitos anos a gente não viu um crescimento tão forte para a economia americana, que é a maior economia do mundo, né? São mais de 21 trilhões de dólares, né, o PIB americano. Então, a gente está vendo, pessoal, todos os indícios de um novo superciclo que vai beneficiar muito as commodities. E quais são essas commodities? Petróleo, bastante, né? O petróleo que é um dos motores do mundo, né? Um motor do transporte mundial. Os metais, né? Então os metais da construção civil, ferro, aço, né? Todos esses metais vão ser muito beneficiados com esse crescimento, com o investimento em infraestrutura, os grandes pacotes que estão sendo negociados nos Estados Unidos, né? Que querem investir em infraestrutura. E também as commodities agrícolas, né? Nossa especialidade no Brasil, né? Soja, milho, açúcar, café, né? Então a gente tem um processo que vai valorizar muito essas commodities. E se a gente somar isso a provável e possível, né? Mas não tão provável, mas possível desvalorização do dólar por conta da emissão de muitos dólares nesses pacotes de estímulos, isso favorece ainda mais a alta das commodities que são cotadas em dólar. Se o dólar se enfraquece, a commodity nem precisa valorizar. Só do dólar enfraquecer, a commodity vai acabar se valorizando pela desvalorização cambial do dólar. Então,
esse novo superciclo de commodities tende a beneficiar muito as economias emergentes, como o Brasil, as economias que têm boa parte da sua produção ligada a esses produtos, né? Então, isso é algo para a gente ficar muito de olho, porque pode despertar muitas oportunidades de investimento e surfar esse ciclo, né? Surfar essa grande onda de valorização das commodities. Bom, e falar também, pessoal, da nova economia. O que é isso? O que é essa nova economia? Vocês já devem ter ouvido falar que a nova economia ela é online, ela é uma economia do compartilhamento, ela é uma economia da disrupção, onde tudo se torna absolutamente mais fácil. Empresas que faziam compras coletivas, agora elas se modernizaram. Então você pode, por exemplo, fazer uma compra e aí outras pessoas se juntarem naquela sua mesma compra para compartilhar, por exemplo, a taxa de entrega, o frete. Né? E aí, com isso, pessoas ali da sua região, enfim, pessoas próximas, uma inteligência avassaladora, né, no processo de consumo, para que com isso você diminua radicalmente os preços e os custos. Né? Então, a economia online, onde não existe mais a questão de empresas sem home office, empresa com home office. É todo mundo online, né? Então o modelo híbrido com certeza chegou para ficar. Dificilmente agora empresas que são focadas em eficiência vão ter 100% do seu tempo ligado a trabalhar dentro do escritório ou dentro das sedes, né? Vai ser um modelo mais híbrido, onde você passa 1, 2 dias no escritório, na sede, e 2, 3 dias da semana em casa ou se você for viajar, enfim, fazer trabalho à distância. Agora vai ser lugar comum. Isso aí chegou para ficar. Isso vai ter bastante impacto nos imóveis de escritório, né? É importante a gente entender como é que essa categoria de investimento também, os fundos imobiliários ligados a escritórios, como é que eles vão se reinventar para se adaptar a essas novas tendências. E também, pessoal, novas áreas da economia. Por exemplo, games. É uma área que dá dinheiro. Videogames. Você já pensou em educar o seu filho para, em vez de ele ser um médico, em vez de ele ser um advogado, em vez de ele ser um engenheiro, ele ser um jogador de videogame profissional? Já pensou? E ele ser absolutamente muito mais rico com isso do que com profissões tradicionais, né, como medicina, engenharia e direito? Então, isso é realidade, pessoal. Tem vários jogos hoje que, enquanto campeonatos, né, enquanto ligas, pagam mais prêmios do que esportes como tênis, como vôlei, né? Então é interessantíssima essa transformação. O mundo dos games ele está absolutamente crescente, né? Ele não deixou de crescer em nenhum momento durante a pandemia, ao contrário, a pandemia acabou beneficiando essa categoria, porque já era acostumada, né, a orbitar nesse mundo online, orbitar no mundo à distância. O que diminuiu foram um pouco dos eventos presenciais, mas isso não impactou de forma nenhuma. Eles conseguiram se adaptar muito bem a esse novo normal. E também, pessoal, disrupção, né? Nunca antes na história desse país, para citar uma frase famosa, nós vimos os grandes bancos tão assustados, tão amedrontados, tão encurralados por pequenas empresas, as chamadas fintechs, né? Pois é, empresas que são bancos digitais, que não tem uma única agência sequer, não tem um único local físico presencial sequer e estão dando dor de cabeça para os grandes bancos. Pois é incrível o crescimento das fintechs, a demanda, a voracidade dos clientes por serviços gratuitos, serviços sem taxa de administração, sem tarifas. Então, esse é um processo que também veio para ficar. Essa disrupção das fintechs, sem dúvida nenhuma, está dando um grande impacto nos bancos. Os bancos cada dia estão tendo que lutar não para crescer, mas para não diminuir. Essa é a grande briga hoje dos bancos, né? Não diminuir. Olha que coisa interessante. E, querendo ou não, pessoal, criptomoedas, né? Lembrando, nós começamos o ano com o Bitcoin valendo menos de 20 mil dólares. Agora ele já está na faixa de 65 mil dólares. Pois é, estamos em abril, mês 4, né? E já triplicou o Bitcoin, ou subiu um pouco mais do que 3 vezes. Então, isso vem a reboque de uma demanda por investidores institucionais, né? Os investidores institucionais, grandes bancos, grandes seguradoras, considerando colocar suas reservas em Bitcoin e considerando mais do que isso, considerando liberar esses ativos para transação para os seus clientes. E assim, já chegando atrasado, né? Porque outras empresas, enfim, as exchanges, como são chamadas, as bolsas de criptomoedas, já estão muito avançadas. Basta ver
o IPO, que na verdade não foi IPO, mas foi uma venda direta de ações da Coinbase, né, que é uma das maiores exchanges, uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo, e levantou algo como 60, 70 bilhões de dólares e disparou, né, na valorização depois que fez a oferta, e já está valendo, sendo precificada a mais de 100 bilhões de dólares. Uma empresa totalmente focada em criptomoedas. Então, o que não para agora, pessoal, é de ter novas empresas anunciando que vão colocar suas reservas em criptomoedas. E interessante que uma das que começou a fazer isso, né, a MicroStrategy, que é uma empresa de analytics, né, de dados, ela viu a sua própria ação valorizar muito depois que ela fez esse movimento, enquanto, ao mesmo tempo, a sua reserva se valorizou, as ações da própria empresa se valorizaram. Então, empresas que têm lançado informações, que têm lançado produtos ligados a criptomoedas, estão vendo uma valorização expressiva das suas ações. Então, isso veio para ficar, é um movimento do novo normal. Deixa eu pegar uma aguinha aqui bem rapidinho. E aí, pessoal, tudo isso gera esse novo ambiente, esse ambiente de um novo paradigma, onde agora todo mundo vai falar um pouquinho de criptomoedas, né? Aí daqui a um tempo vão começar de novo a história. Bolha, bolha, tem bolha, é bolha, o Bitcoin é uma bolha, vai estourar. O Banco Central anterior, né, do senhor Alexandre Tombini, falava isso, né? Quando o Bitcoin bateu 18 mil dólares, depois caiu para 3 mil dólares, eles vieram e falaram, olha, nós avisamos, né? Nós avisamos. Pois é, mas o que ele falaria hoje, vendo o Bitcoin valendo 65 mil dólares, né? Será que ele ia falar, poxa, eu estava errado, né? Que não era bolha? Enfim, a questão é uma mudança cultural, pessoal. O Bitcoin hoje, ele está sendo competitivo com o ouro, né? Ele realmente está se mostrando uma commodity, né? Uma commodity digital que é desinflacionária, ela não consegue gerar inflação porque a quantidade, o estoque de bitcoins é limitado, ele não tem como crescer. São 21 milhões de moedinhas de Bitcoin. Acabou. Depois que todo mundo minerar essas moedas, acabou. Não vai aumentar esse estoque, né? Assim como o ouro, não dá para a gente produzir ouro. Então, o estoque de ouro é definido. Então, ela é uma moeda não inflacionária. Já o dólar, basta apertar o play ali na impressora e, puf, sai um monte de dólar novinho, fresquinho, né? O real, mesma coisa. Qualquer moeda que seja, que é como a gente fala no mundo cripto, né? Fiat, né? A moeda baseada em papel, ela pode ser inflacionada, basta imprimir mais papel, né? Então, a nova economia, esse novo paradigma, esse novo momento está acontecendo diante da incredulidade das pessoas, onde a gente ainda está muito focado na pandemia e não está percebendo esses novos sinais que estão para todos os lados, se a gente olhar com cuidado, de um novo cenário se desenhando, um cenário de muito otimismo, de um grande superciclo, e para coroar essa questão desse novo momento, pessoal, as vacinas de RNA, as vacinas com novas tecnologias. Eu estava lendo uma reportagem esses dias sobre uma vacina para HIV que teve resultados excelentes num primeiro teste. Então, essas novas tecnologias de vacina que foram usadas na pandemia, né, a tecnologia da Pfizer, né, de RNA mensageiro, baseado em DNA, isso pode revolucionar muito o processo de saúde pública, porque agora a gente vai conseguir fazer vacinas com um processo muito mais rápido, né? Basta ver, foi a vacina mais rápida da história produzida, foi a vacina do Covid. Em menos de um ano, a gente já tinha uma fase 3 fechada, com milhares de pessoas testadas, e a vacina é disponível para ser adquirida e utilizada em dezembro do ano passado, né? Então, é interessantíssimo perceber o quanto essa área, né, o quanto a evolução tecnológica causada pela pandemia, causada pela nova tecnologia que foi utilizada para fazer a vacina do Covid, pode influenciar o mundo pós-Covid. Então, isso é extremamente interessante para a gente ficar de olho. Bom, quero falar agora com vocês, então, sobre China e EUA, né? Então, China e Estados Unidos. Então, ambos estão decolando, ambos estão estimulando muito as suas economias. E quais os impactos disso? Como eu falei, um deles é o grande superciclo de commodities, né? China é o maior consumidor de commodities do mundo e Estados Unidos agora também, sem dúvida, vai forçar muito, né? Vai crescer bastante em cima desses pacotes de incentivo e vai demandar muito commodities, tanto agrícolas quanto metálicas ligadas à construção, quanto o próprio petróleo também necessário para o processo de infraestrutura. E aí, pessoal, agora eu vou chamar aqui o nosso querido Tom Cruise para fazer o momento Show Me the Money. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que vai acontecer nesse novo superciclo?
Tom, é com você. Pois é, pessoal. O que acontece? No Brasil, vocês sabiam que nós temos apenas 3 empresas listadas na Bolsa que são do setor agrícola, que são diretamente envolvidas com a agropecuária? Pois é, a Terra Santa, TESA 3, a SLCE 3 e a Agro 3. São 3 empresas que estão focadas no setor agropecuário. A SLCE tem uma parte de máquinas, né, agrícolas, né, tratores, arados, né, enfim, aquelas máquinas enormes que fazem a colheita, o plantio, o processamento. Então, essas 3 empresas, pessoal, elas estão com um destaque muito interessante para surfar esse momento de superciclo de commodities, caso ele se confirme, claro, né? E sempre reforçando, não estou falando de uma sugestão de investimento. Sempre que você for investir, se atente para os fatores de risco. A ideia é só fazer um trabalho pedagógico aqui de estudo e pensar se de fato a gente tiver um grande superciclo, né, se esse momento de crescimento perdurar, ultrapassar essa fase de incerteza do Covid e se perdurar mais para frente, essas empresas ligadas à área agropecuária tendem a ter muitos benefícios. Então vale a pena a gente ficar de olho, a gente monitorar, a gente estudar, ver os números dessas empresas. Mas interessante são isso, pessoal. É isso, que a gente tem um país continental, um país que é a superpotência agrícola do mundo e de fato e de direito nós temos praticamente só 3 empresas, né, listadas na bolsa desse setor. Isso é muito curioso, né? Então, são empresas que a gente precisa, né, conhecer, precisa ir atrás, de novo reforçando, Terra Santa, TESA 3, SLCE 3 e Agro 3, né? Então, 3 empresas que a gente tem que manter no radar, estudar, sempre ficar de olho para ver como elas vão se portar nesse momento de pós-pandemia. Bom, e para chegar ao fim, pessoal, gostaria de aproveitar e fazer um convite para vocês. Nós vamos fazer um curso aqui, nós da Nipur, vamos fazer um curso sobre Bolsa de Valores na prática, onde a gente fala desde a parte inicial, né, de investimento na Bolsa, sobre economia, inflação, juros, sistema financeiro nacional, até a parte de investimento em renda variável, plataformas, mecanismos, como dar ordem, stop, e até a parte mais avançada, onde a gente fala de investimento a termo, derivativos, operações estruturadas, COI, que é o Certificado de Operações Estruturadas. Então é um curso muito legal. Vou deixar um videozinho aqui para vocês darem uma olhada, né, para vocês conhecerem a proposta do curso e aguardo vocês lá, vai ser um prazer. Lembrando sempre, pessoal, de sempre estudar. Investir, pessoal, a parte de conhecer sobre investimentos deveria ser dado em escolas, deveria ser algo obrigatório, porque é a regra do jogo que a gente vive, né? É a regra do jogo do mundo que a gente vive. Então imagina, se cada um de nós aqui tivesse estudado na escola sobre essas coisas, sobre inflação, sobre juros, sobre o sistema financeiro, sobre como fazer poupança, né? Sobre como poupar, olha a diferença que isso ia fazer, pessoal. Hoje a gente tem na Bolsa 3,5 milhões de pessoas, né, investidoras. Só que isso ainda não é nada. Nos Estados Unidos, mais de 60% da população investe em renda variável, tem algum tipo de investimento ligado à Bolsa. No Brasil, a gente ainda está em 3,5 milhões, né? Então, tem muito espaço para crescer. E é por isso que a XP sempre fala que existem 2 XPs só dentro da poupança, né? Se a gente pegasse todo o dinheiro que está em poupança, que é um rendimento muito baixo, né, comparado a outras alternativas, se a gente tirasse o dinheiro que está na poupança e aplicasse, a gente já conseguiria gerar 2 novas XPs, né? Então, e a XP hoje já é uma das 10 marcas mais valiosas do Brasil. Então é interessante isso, né? Como a questão cultural, talvez esse novo momento que eu estou me referindo, esse novo paradigma, está mais ligado, acima de tudo, a essa visão cultural, a uma visão de que existe um novo movimento, um novo jeito de investir, um novo jeito de olhar e se preparar para o futuro, de fazer a sua previdência, né? De ser previdente com a sua aposentadoria. Então, agradeço muito, espero vocês no próximo episódio. Fiquem com Deus. Tchau! Oi pessoal, tudo bem? Gabriel Mello, especialista em investimentos. Estou aqui para convidar vocês para a nossa próxima edição do curso Bolsa de Valores na Prática. É um curso onde a gente começa desde o nível mais básico sobre economia, juros, inflação, sistema financeiro nacional e falamos sobre investimentos em bolsa, a parte operacional e também estratégias mais avançadas como produtos estruturados e outras coisas. Então, nada melhor que ouvir algumas das pessoas que já passaram pelo nosso curso. Segue aí para vocês darem uma olhadinha.
Olá pessoal, tudo bem? Eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o curso da Bolsa de Valores que eu fiz através do pessoal da Nipur. Foi um ótimo curso para mim, eu consegui extrair todas as minhas dúvidas quanto ao mercado. Então você que tem vontade de entrar nesse mercado, que quer conhecer mais, que não sabe como fazer, por onde começar, procura o pessoal da Nipur, que eles vão te orientar e você pode ter certeza que não vai se arrepender. É um ótimo curso mesmo, procura eles lá. Então era isso, pessoal. Aguardo vocês lá. Aproveitem, vai ser dia 7 e 8 de maio agora via Zoom online com instrutores ao vivo, eu e meu parceiro Júnior Reginato, que é matemático. Vai ser muito legal receber vocês e aproveitem porque realmente pode ser algo que mude a vida financeira de vocês para sempre, tá bom? Conto com vocês, até mais.